filme de 30 minutos sobre Saboia e Portugal, que eu desde já aconselho. Foi um filme produzido este ano por nós e que teve grande aceitação lá fora. Pelo menos o Príncipe Vítor Emanuel gostou imenso e realmente todos os cavaleiros ficaram realmente muito entusiasmados com o filme que foi feito. Bom, eu trouxe aqui 20 imagens para tentar aligerar este peso institucional que às vezes é nós estarmos a ouvir muitas... Pode avançar, só favor. Bom, temos a primeira imagem que já foi, aliás, apresentada. O primeiro marco que a Casa de Saboia teve em Portugal foi realmente com a Rainha Mafalda de Saboia, que casou com Dom Afonso Henriques. Muita gente sabe quem foi o primeiro rei, mas a primeira rainha, muitas vezes é difícil nós conseguirmos chegar lá. A Rainha Mafalda de Saboia teve um papel importante em Portugal na questão da formação das hospedarias. Uma delas foi no Marco, mas fundou mais. É porque a historiografia portuguesa trata um pouco mal a Rainha de Saboia, mas isso é um problema, enfim, nacional. Nós tivemos Santa Mafalda de Saboia, tivemos uma outra, que foi neta da primeira rainha, que ainda hoje é celebrada e bem no Mosteiro da Roca. Eu quero dizer que nós, pelo menos eu e mais outro cavaleiro mauriciano, somos irmãos desta Irmandade de Santa Mafalda e quando, enfim, vamos ir realmente a esta procissão, que nos dá muito orgulho e claramente que é muito importante mantermos esta ligação e tradição com a Rainha Santa Mafalda. Bom, eu trouxe esta imagem muito bonita aqui da Ilha de Rhodes porque houve alguma coisa que não foi aqui dita e que eu queria realmente realçar, que é o seguinte. A ordem da Anunciação, que, como sabem, é a ordem mais restrita da Europa, ainda hoje, com poucos escolares, teve a sua formação, foi devido a esta libertação da Ilha de Rhodes por um cavaleiro mauriciano, que neste caso foi o Amadeu V. A Ilha de Rhodes estava realmente com um cerco dos maometanos e, portanto, a Ordem de Malta pede socorro à Casa de Saboia para libertar a ilha do cerco. Realmente o Amadeu V conseguiu, foi um feito histórico realmente muito importante e o seu neto, portanto, vai fundar e formar a Ordem da Anunciação, a Suprema Ordem da Anunciação, justamente para comemorar este feito militar. Aqui está as condecorações todas da Anunciação, que aliás o rei Carlos Alberto no Porto usou, quando o rei morre aqui nesta casa, justamente veste este hábito que está aqui, um hábito igual a este, e que tinha realmente a placa da Anunciação, que aliás está um retrato grande. Portanto, a placa que o rei usava e que usou é esta placa grande com o colar. Este, por acaso, é um colar pequeno, porque há dois colares, há um pequeno e um grande. Isto aqui, portanto, são as miniaturas referentes à ordem. Esta é uma miniatura. Isto aqui é outra. Não se usava antes, agora usa-se, mas é para verem que... em relação a este oferta que o professor Vidiana de Freitas falou, em latim, portanto, é este palavrão que está aqui, mas quer dizer isto, a sua fortaleza liberou Rhodes. Ou seja, a Casa de Saboia quis fazer a menção clara que Rhodes, se hoje ou na altura era de Malta, foi realmente ao seu trabalho esforçado em prol da ordem. Bom, uns anos mais tarde, o nosso rei Dom Manuel contrata, digamos assim, um casamento com uma das suas filhas mais interessantes, como hoje diria, com o Duque Carlos de Saboia. Isto foi um casamento que foi, como se diria hoje, um estadão. Ou seja, o rei Dom Manuel quis mostrar, digamos, à zona dos Saboias, ao Piemonte, o que era Portugal. E realmente fê-lo com uma grandiosidade invulgar. De tal forma que quando a infanta vai para o Piemonte, leva uma corte de tal maneira grande e impressionante que, passado pouco tempo,
os savoianos tentam expulsar parte da comitiva. Ou seja, isto está relatado. Há uma comunicação muito interessante do Marquês de Sampaio nos anos 30, onde ele relata isto tudo. Portanto, a corte que foi para o Piemonte ficou famosa. E ficou famosa e marcou de tal modo os savoianos que todos os príncipes e reis, a partir dessa data, começaram a usar o nome Emanuel. O nome Emanuel dos italianos que ainda hoje usam, o príncipe Manuel e Filiberto, por exemplo, usa Manuel no seu primeiro nome, devido ao nosso rei Dom Manuel I. Ou seja, foi realmente uma marca tão grande que os piemonteses e os savoianos nunca mais se esqueceram de nós. Portanto, a ida da Dona Beatriz foi realmente muito importante. Foi muito importante porquê? Porque levou para lá uma quantidade de famílias que ainda hoje existem em Itália e que marcaram com toda a certeza a zona de Itália tem pelo menos hoje cerca de 50 famílias descendentes de portugueses dessa altura. Aliás, o António de Gouveia foi o primeiro cavaleiro mauriciano português. Foi justamente para aquela zona que depois se passa a chamar Itália, justamente neste período. E, aliás, ele depois funda ele próprio uma família importante em Itália e é professor catedrático em várias universidades fundadas pelos savoias. Portanto, isso foi um marco, na minha modesta opinião, talvez um período áureo de Portugal naquela zona. O rei Dom Manuel, obviamente, que era um monarca astuto e, enfim, um estratega, e, portanto, quis que a sua filha, Dona Beatriz, abrisse, digamos, as portas, de certa forma, daquela zona da Europa que dava acesso comercial às sedas e a todo o percurso, digamos assim, comercial que havia com o outro lado do mundo. Já citei aqui, portanto, o António de Gouveia, que foi um português que era alentejano. O seu apelido depois é transformado, mais tarde, um século depois, em Goviano, ou seja, há várias famílias no norte de Itália com este apelido. Portanto, o António de Gouveia foi realmente, para nós, um marco importante, porque foi o primeiro cavaleiro mauriciano conhecido a tomar realmente ordens. O Duque Emanuel Filiberto, cá está, outro príncipe que usou o nome Manuel, convidou para ensinar a Universidade de Mondovì, que ele tinha criado em 60, na substituição de uma outra que já existia. Depois o Gouveia realmente é uma figura que, enfim, é muito bem tratado por razões também académicas, não é só por razões de nascimento, e em 63 consegue realmente um salário de 1.800 libras, que era para a altura uma exorbitância. Ele foi nomeado conselheiro dos Estados de Turim e de Chambéry. Por que razão? O António de Gouveia era realmente uma figura, do ponto de vista intelectual, ímpar. E talvez possa dizer mesmo que foi a figura mais importante portuguesa que nós tivemos neste período, naquela zona central da Europa. E, portanto, eu queria também chamar a atenção que, um pouco depois, já do Gouveia ter entrado, digamos assim, no Estado savoiano, a Ordem de São Maurício vai participar na maior batalha naval da história, pelo menos da história, enfim, europeia, digamos assim, na Batalha de Lepanto. Estes são os navios que há pouco foram falados, os nossos 3 navios da Ordem, e aqui, decididamente, nós damos um contributo fundamental à Ordem Mauriciana para a cristandade. Esta aqui é apresentado, isto é uma bandeira, para ter uma noção, era a bandeira de um dos navios da Casa de Savoia, que representa o quê? Justamente a Sabana Santa, como se diz em Espanha, que é o Santo Sudário, no meio. Ou seja, era uma das bandeiras que depois foi representada numa outra peça que foi oferecida mais tarde ao Museu de Santiago de Compostela. Ou seja, após a Batalha de Lepanto, a Casa de Savoia vai oferecer ao Santiago espanhol a batalha realmente da vitória.
Para nós percebemos também um bocadinho que isto de Saboias não é só o rei Carlos Alberto e a Maria, e deixamos a Dona Mafalda de Saboia, nós tivemos a Dona Maria de Saboia, que foi nossa vice-rainha num período complicadíssimo, que eu realmente não gostava muito de falar, mas que, enfim, de facto esteve cá, não teve assim um grande papel, mas foi realmente uma Saboia que teve algo que dizer. Aqui temos uma imagem passado do século XVII, de outra Saboia, a Rainha Luísa Maria Francisca de Saboia, casada, como sabem, Rainha Consorte de Portugal por 2 vezes, casada com o Dom Afonso VI e depois com o Dom Pedro, e foi realmente uma personagem também que a historiografia portuguesa também não recebeu muito bem. Mas, de facto, teve uma importância, do ponto de vista do culto, muito importante. Fundou o convento das Francesinhas, que hoje já não existe, mas, de facto, teve um propósito piedoso fundamental. Esta rainha é uma coisa que eu nunca vi escrita em parte nenhuma, mas que, enfim, em breve, a ver se conseguimos mudar isto. Do ponto de vista cultural, foi muito importante, porque começou, digamos assim, a marcar, digamos assim, o culto do Santo Sudário em Portugal. Foi a partir desta rainha que em Portugal se começa a se tornar, digamos assim, praticamente institucional o seu culto. Nós temos dezenas de sermões impressos em Coimbra, na igreja do Mosteiro de Santa Cruz, a questão do culto ao Santo Sudário, promovido justamente por esta rainha. Aqui, avançando um pouco mais já no tempo, portanto, estamos com Dom João V em Portugal. Isto são moedas cunhadas na Índia portuguesa. É realmente uma marca curiosa, porque se repararem para o hábito e se repararem para as moedas, portanto, o tardós da moeda portuguesa de Dom João V na Índia é cunhada com uma cruz maliciana branca. Portanto, ainda hoje é uma coisa muito curiosa para se estudar. Os historiadores todos da numismática, ninguém dá, digamos assim, um parecer que, na minha opinião, possa parecer crível. Ora bem, durante a história, os Saboias quer dizer, houve muito mais para além daquilo que se conhece. Sucessivamente houve diversos tratados comerciais e de outra índole com aquela zona da Europa. Esta é apenas uma das cópias que eu trouxe, só para terem noção, de facto, que nós tivemos muita relação com aquela zona, com os Saboias. Portanto, aliás, uma curiosidade a este propósito, a zona toda do Chiado de Lisboa, daquela zona onde está a estátua do Alcamões, essa zona toda ainda hoje pertence ao Estado italiano. Portanto, é uma peça muito importante de estudarmos. E por que razão é que pertence ao Estado italiano essa área toda? É que a comunidade italiana em Lisboa, desde muito cedo, isto desde a Idade Média, sediou-se naquela zona. Aliás, a igreja do Loreto, que era uma parte, aliás, onde os Borbões também, quando vieram para Portugal, se frequentavam, a igreja dos italianos, hoje é a nossa sede e, portanto, faz parte também daquele conjunto que pertencia digamos assim, à comunidade dos italianos. Aqui o rei Carlos Alberto, que morre aqui no Porto e que viveu nesta mesma casa, portanto, ostenta do seu lado esquerdo, direito, portanto, para quem vê, a placa da Nossa Senhora da Anunciação. A banda que tem no hábito militar é, portanto, a de São Maurício, que é verde, é a cor verde que usa, e depois tem as diversas miniaturas. Este personagem, o rei Carlos Alberto, marcou definitivamente o século XIX, como aliás o Dr. Carlos Balbón já nos informou e muito bem. Realmente foi uma personagem importante para o século XIX. Começou uma relação novecentista com Portugal de grandes méritos. Porque trouxe depois, digamos assim, uma personagem que é realmente incontornável da nossa história, que foi a Rainha Maria Pia de Saboia. A Rainha Maria Pia de Saboia, quando casa em Portugal muito jovem, quando casa com o nosso rei Dom Luís, tem um percurso muito interessante e relativamente desconhecido. Ou seja,
uns anos antes da Rainha Maria Pia vir, já havia realmente alguns contactos no sentido de que o casamento se fizesse. Ora bem, o seu irmão, o Vítor Amadeu, vem a Portugal e vem, digamos assim, ver Portugal para visitar o Porto, justamente onde o rei Carlos Alberto morreu. E passa em Coimbra, onde é recebido patrioticamente na Universidade e aliás, onde depois vem outorgar a Cruz de São Maurício ao reitor da Universidade de Coimbra. Bom, aqui é uma fotografia engraçada porque é uma fotografia recente que encontramos isto lá em casa num álbum e quando eu olho para a fotografia reparo que aqui à esquerda, portanto, este senhor muito alto, que é o rei Humberto II de Itália. E se virem depois aqui deste lado, este senhor que está aqui é também o chefe da Casa de França. Isto é no concurso hípico, portanto, o rei, como sabem, exila-se em Portugal, o rei Humberto II, em 46, quando realmente é feita aquela, digamos assim, maningância nas eleições italianas, que sabemos hoje, por documentação, que foram, digamos assim, trabalhadas, como se diz hoje em português, em bom português foram, enfim, adulteradas, para não dizer outra palavra mais feia, e realmente a monarquia, portanto, é derrotada em Itália. O rei vem para Portugal, exila-se, e, portanto, esta imagem marca, na minha opinião, realmente a grande popularidade que o rei tinha, e era um homem realmente de grande popularidade em Portugal. Frequentava sítios, oferecia obras de arte, a Vila Viçosa, ainda há pouco estava a comentar isso, a Vila Viçosa ofereceu diversas obras para o museu. Na ajuda foi a Sua Majestade que identificou imensas obras teve no Marco de Canaveses, ou seja, o rei Humberto II em Portugal visitou todos os sítios onde os Saboias estiveram ou fizeram obra, nomeadamente no Marco de Canaveses. Esteve lá diversos dias a visitar realmente o monumento que a sua antepassada tinha deixado em Portugal e, portanto, era um homem cultíssimo, enfim, que toda a gente tem saudades. Aliás, a última vez que estive em casa do Sr. Dom Duarte, justamente falou nisso e, portanto, o pai do Sr. Dom Duarte era muito amigo e citou isso realmente, quer dizer, era uma pessoa que dava imensos conselhos, era uma pessoa de grandes qualidades e que certamente teria dado um bom rei de Itália. Bom, aqui temos o atual chefe da casa. Curiosamente, atrás de si tem uma réplica de um dos navios que teve na Batalha de Lepanto. Creio que é uma das duas réplicas que restam antigas desses nossos navios, e depois tem os diversos duques de Saboia atrás de si. Aqui é uma visão geral do que, isto é no Vaticano, é uma visão geral do nosso capítulo anual que é celebrado todos os anos no dia de São Maurício. Os cavaleiros que estão atrás de azul, para terem uma noção, são os atuais cavaleiros do mérito. Os que estão com o hábito encarnado igual a este são os cavaleiros de São Maurício e, portanto, é celebrado sempre uma missa com os príncipes. Aliás, vê-se aqui no meio, realmente, aqui a família real, com o mestre de cerimónias, o professor Coquíquio, que aliás é mestre de cerimónias do Vaticano, que é o nosso mestre, e depois estão aqui também algumas damas de São Maurício. Aliás, está aqui a Princesa Maria, que também é dama de São Maurício, com a princesa casada com o atual Emanuel Filiberto. Aqui é um desenho apenas da Dona Isabel, nossa Duquesa de Bragança, que ostenta aqui, digamos, a fita de Dama de Gran Cruz da Ordem de São Maurício e Lázaro. Isto para entenderem que esta ordem é uma ordem também que hoje está integrada no nosso, digamos, património histórico e também social. Quer dizer, nós hoje temos uma grande digamos assim, área de trabalho. Ou seja, a nossa ordem não são só condecorações bonitas, nem são só hábitos. Ou seja, nós temos um trabalho em campo que estamos a desenvolver, de apoio aos mais desfavorecidos e que muitas vezes não é divulgado por razões, enfim, de modéstia. Ou seja, a ordem muitas vezes não quer projetar isso. Estamos a começar a trabalhar com
com os peregrinos a Fátima, portanto, num acolhimento aos peregrinos. Temos já uma ambulância em Fátima, na Casa de São Miguel, para podermos fazer essa ajuda aos peregrinos e pessoas que necessitem. Ou seja, o nosso trabalho hoje é, digamos, não só cultural, mas principalmente assistencial. E, aliás, isto fica um pouco claro, porque as pessoas pensam e às vezes até dizem que não, porque aquilo são ordens muito nobiliárquicas e que as pessoas gostam muito de fantasiar e de usar aquelas coisas. Ou seja, não é bem assim. É também isso, mas quer dizer, tem uma vertente muito forte e muito importante de trabalho hospitalário. E tanto mais que, hoje em dia, quando nós recebemos os diplomas de cavaleiros, vem sempre na parte de cima do diploma o seguinte: este diploma é dado a este senhor para que possa trabalhar no campo humanitário e de benemerência. Ou seja, é bem claro a expressão. Ainda eu vou até citar uma opinião que o Príncipe, neste último capítulo ao mês, nos disse em Itália, que disse: eu recordo o seguinte, a nossa ordem tem como principal objetivo a assistência aos mais pobres e àquelas pessoas que precisam de cuidados médicos. Ou seja, isto foi bem claro. Foi uma mensagem que nos deixou sem margem para dúvidas. Nós hoje temos cerca de 5.000 cavaleiros no mundo inteiro que fazem e que prestam este tipo de serviço. Ainda agora, nas catástrofes todas em Itália, tivemos vários cavaleiros mauricianos em campo a ajudarem as pessoas. Portanto, a componente assistencial é muito importante na nossa ordem. Aqui é uma imagem da nossa abadia em São Maurício. Para terem uma noção, a nossa abadia foi fundada no ano 515. Ainda hoje é a abadia mais antiga da Europa, que funciona com monges, ou seja, temos uma larga tradição monástica com os nossos cômodos de São Maurício, que vivem hoje ainda na Suíça. Foi publicada agora uma obra comemorativa dos 1500 anos da nossa abadia, que é uma obra monumental, que refere todo o passado, que já foi aqui relatado pelo Dr. Carlos Evaristo, sobre a questão do São Maurício e das suas relíquias e dos seus companheiros, porque, como sabem, o São Maurício foi martirizado com a Legião de Tebas. Portanto, isto no espaço hoje da Suíça. E, portanto, todas as relíquias hoje estão ainda praticamente in situ no próprio plano das traseiras da abadia. Que é onde nós fazemos, aliás, os capítulos ano-ano não. Este ano foi lá, mas para o ano será no Vaticano. Aqui temos uma nova fotografia, só para terem uma noção mais clara, das capas das senhoras, das damas e, portanto, dos nossos cavaleiros. E isto também foi no Vaticano. Esta fotografia é do Vaticano. Em cima tem os hábitos, portanto, são os uniformes militares à esquerda, a primeira fotografia. A segunda são estes hábitos. E depois a terceira é o grão-mestre do atual, que é o 17º grão-mestre da Ordem. E pronto, este é o filme que podem ver no YouTube, com 27 minutos. O site, estamos a produzi-lo, em breve estará ao público para poderem ver. Podem vê-lo em ordens ginásticas da Casa Real de Saboia. E no Facebook temos pelo menos 4 aberturas enfim, links ou páginas que podem ser vistas, não é? Portanto, para terem noção do que é que fazemos, do que é que trabalhamos, quem somos, etc, etc. A nossa casa é uma coisa que aqui não foi referida e que eu gostava de referir. Beato Bonifácio de Saboia foi um dos beatos da nossa casa. A Casa de Saboia tem cerca de 7 santos e beatos que são celebrados pela Igreja Católica. Ou seja, a Casa de Saboia, isto para ser muito claro, é a casa dinástica mais antiga da Europa. Portanto, já no século XVII, o embaixador de Saboia em Portugal dizia que era uma casa que tinha 1000 anos de história. Portanto, se recuarmos ao XVII, quer dizer que já no ano 700 existia como uma grande casa. E é verdade. As próprias armas de Saboia são, como sabem, num campo branco, com as armas é ao contrário, num campo encarnado com a cruz branca. Ou seja, é umas armas que têm realmente mais de 1000 anos, que já eram usadas na Europa nas grandes dinastias
da Dinamarca. Bom, e portanto eu penso que esta é uma fotografia atual. Portanto, temos aqui, isto foi tirada na igreja do Loreto pelo Sr. Bispo de São Tomé, que é o nosso, digamos assim, capelão geral, tirada com diversos cavaleiros, e eles estiveram aqui presentes alguns, e este senhor que está aqui é o Padre Favero, que foi confessor particular de Sua Majestade o Rei Humberto de Saboia, quando esteve em Portugal. Aqui são diversos sacerdotes italianos, alguns, os condes de Nigra, que também têm uma grande tradição na ordem, porque tiveram 3 cavaleiros mauricianos, mas quem ganha neste round é a família Bourbon, que teve 4 cavaleiros mauricianos. Portanto, é a família mais representativa em Portugal. Isto é importante também que se diga. E pronto, eu terminei. Isto são as armas grandes da Casa de Saboia, com as armas por trás, portanto, como se diz em italiano, a colatas nas armas, e tem o colar da Anunciata. E pronto, eu terminei. Espero que tenham gostado.